Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse vídeo que a gente vai falar sobre as 7 melhores séries de terror da Netflix. Na nossa opinião, claro. Que não vale de nada. E vale mencionar que a gente tá atendendo pedidos fazendo essa lista aqui, porque a Gabi pediu lá no nosso Instagram, no @SemMemoriaPodcast, que a gente fizesse essa lista. Então, muito obrigado, Gabi. Tá aqui o seu presente de aniversário antecipado ou atrasado, não sei. E também, se vocês quiserem ter alguma recomendação de lista, filme, alguma coisa, deixa aqui nos comentários ou na direct no Instagram que a gente vai trazer. E já pra começar a falar nessa lista, a gente tem que falar sobre a série do Ash vs Evil Dead. A gente até chegou a comentar lá no nosso podcast sobre os 3 filmes originais e também o remake que teve. E é uma franquia que a gente tem em nossos corações, então a gente tem que recomendar essa série aqui. Ela tem um total de 3 temporadas e até que conseguiu juntar um pouco os fãs da série e trazer um pouco mais do que era o Ash daquela época. Na época que a série foi ao ar, que foi de 2015 até de 2018, a gente tava meio órfão do Evil Dead, porque meio que já tinha sido confirmado que não iam fazer uma sequência do reboot, e obviamente não iam fazer uma sequência da trilogia original que saiu nos anos 80/90, né? Então a gente tava meio órfão e foi muito legal também porque, diferentemente do reboot, obviamente eles continuaram a história do Ash, que é o Ash vs Evil Dead, né? E é muito legal a série porque eles conseguiram adaptar, conseguiram até os personagens que são secundários, que são também os protagonistas junto com ele, são muito legais. Então é aquele negócio, tipo, eles aprenderam, né? Não que fosse um erro nos filmes originais, mas quando a gente vê, o Ash sempre teve os sidekicks dele, né? Sempre teve alguém pra ajudar ele durante os filmes. Então ia ser estranho se a gente começasse assim a série e ele fosse só ele, assim, como o próprio nome da série diz, né? Que é o Ash contra Evil Dead. Mas na verdade não, ele tem os amigos dele lá que são maravilhosos e eu acho que são provavelmente os melhores personagens secundários da franquia. Pois eu não lembro de nenhum outro. E essa parte dos sidekicks são muito legais porque eles são pessoas qualquer, como por exemplo qualquer pessoa que tá trabalhando no supermercado, como é nesse caso aqui, e eles vão lá e começam a lutar contra demônios no supermercado com ele. É sensacional, cara. Essa série não faz o menor sentido como todos os outros filmes do Evil Dead, mas isso que é foda. Então a gente altamente recomenda vocês assistirem. Infelizmente ele foi cancelado na 3ª temporada e não vai ter continuação, mais por causa do Bruce Campbell, que ele falou que tava muito velho pra interpretar o Ash, tava cansado já. Então a gente não vai ter a continuação, ele tem até o cliffhanger ali no final da 3ª temporada, mas a gente vai ter que ficar órfão de novo dessa série. Puta que pariu. Aliás, o final original do 3º filme é do Army of Darkness, que era que o Ash tomaria a poção demais, ia dormir e acordar num apocalipse. É basicamente a mesma coisa que acontece na série. Ele enfrenta o demônio lá e aí acontecem umas coisas e ele meio que vai pra um futuro. A ideia seria que ele ia continuar lutando, porque a luta dele não acaba nunca. Que seria a mesma coisa do filme original. Então, aparentemente, o número 3 no Evil Dead não funciona, né? E a próxima série da lista, e mantendo o nosso amor platônico, assim que a gente tem como Evil Dead, a gente também tem como Mike Flanagan, e a gente já tem que comentar uma das milhões de séries dele que ele fez em parceria com a Netflix, e a primeira nesse caso, que é A Maldição da Residência Hill. Essa série, sim, é baseada naquele livro bem antigão lá que tem, mas obviamente ela é uma adaptação, então tem algumas coisas que são mudadas, mas a gente resolveu trazer porque além de, né, se a gente gostar muito do Mike Flanagan, é uma série muito boa também, e merece estar assim na nossa lista de melhores séries. Eu sou um puta fanboy dessa série aqui, é inacreditável, eu acho que eu assisti logo depois que ele foi lançado, e eu fiquei muito ansioso pra uma possível continuação que não teve no caso, mas também pra mim é a melhor série de terror assim de todos os tempos que eu já assisti na minha vida. Eu tô cravando aqui, porque cara, eu já assisti essa série 3, 4 vezes mais ou menos, e eu sei praticamente todas as cenas e falas. Eu não me orgulho disso, talvez não, mas eu gostaria de até esquecer e tipo assistir de novo, porque cara, é uma série que é simples, a resolução assim no final, você não precisa pensar absurdos, a série consegue até explicar bastante os mistérios que tem, então pra mim ele consegue deixar as perguntinhas, consegue fazer esse terror mesmo, assim, e não apelar tanto pro jumpscare e usar mais a parte do psicológico, que é o que a gente ama. Inclusive, também é muito legal quando você compara a série com o filme, que também foi baseado no livro, que também tem algumas adaptações, algumas diferenças, mas, tipo, você vê que além, né, do filme não ter tanto tempo, assim, quanto a série pra construir os personagens, não tem o capricho do Mike Flanagan e eles focam mais na casa mesmo, e é muito legal porque na série a gente vê que a residência tava, assim, amaldiçoada, mas, na verdade, afetava as pessoas, né, não era bem a casa, era mais o que a casa fazia com as pessoas, né? Que é geralmente como é que o Flanagan tenta e consegue fazer. Ele vai lá e coloca uma coisa mais psicológica, como o Léo disse, até a parte de luto, que tudo dele tem luto, né? E é sempre um caos, e por isso que a gente ama ele. Eu gosto bastante dessa série aqui também, porque ele consegue distribuir bastante o espaço, como o Lee tinha comentado, ele desenvolve bem os personagens, e no começo da série, cada episódio tem, tipo, um dono, assim, se a gente pode dizer, cada personagem é um episódio, e a gente tem que falar logo pra você assistir até o episódio 6. Se não rolar até o episódio 6 e você não gostar dessa série, aí você tá errado, né, amigão? Puta que pariu, que episódio lindo.
E não poderia faltar, obviamente, um original Netflix, que é a série Slasher, que obviamente a gente vai acompanhar um caso Slasher, que tem várias temporadas, ele vai mudando a história do que acontece. Eu assisti poucos episódios, eu tenho que confessar, mas a série tem ao total de 4 temporadas e bastante gente assiste. Eu vejo bastante fã na internet fazendo aquelas montagens lá com os vídeos, então eu acho que essa série aqui tem uma boa fanbase, e eu acho que ele tem motivos, né, porque eu assisti alguns episódios daquela lá do Gelo, que eu não sei se você já assistiu, mas é muito legal essa parte porque é bem sangrento. E o legal dessa série é que cada temporada conta uma matança diferente, isso é bem legal. Beleza que a gente tem que admitir que geralmente os slashers, quando chega no ato 3, fica uma merda, porque o filme não acaba nunca, é insuportável. Eu tô olhando pra você sim, Halloween 3. E é bem interessante também ver que a série conseguiu durar 4 temporadas, né? Obviamente, sendo uma série da Netflix, ela não vai ser nada complicada, né? Ela vai ter tudo explicado por vocês, porque é basicamente um American Horror Story, só que de slasher, né? E eu acho isso muito legal porque eu gosto de slasher, então eu apoio essa série. E é bom também de fazer uma petição pra voltar a American Horror Story, porque eu comecei a ver as temporadas por lá e depois que foi cancelada, tirada lá da Netflix, eu fiquei puto, então eu tô torcendo pra voltar um dia, assim, pra assistir, porque, cara, tem algumas temporadas que eu deixei de assistir só por causa da porra da Netflix. Enfim, então volta, por favor. A Missa da Meia-Noite é mais um fruto da parceria Mike Flanagan e Netflix, e inclusive é a única série até hoje que a gente resolveu trazer pro podcast como um podcast solo, né? A gente fez lá o nosso experimento de laboratório com essa série, e a gente tem que admitir que a gente curtiu muito, principalmente até porque ela é uma história mais original do Mike Flanagan, assim como são os filmes, né? As séries que ele tava fazendo com a Netflix, As Maldições das Residências, né? Elas estavam sendo mais baseadas nos livros e tal, que o Mike Flanagan gosta de fazer também, tem o Dr. Sono e tal, mas essa série é mais de autoria dele, e é bem legal, e também, convenhamos, né? A gente achou que ia ser uma coisa genérica e no final não tem nada a ver com o que a gente esperava. Se você vai assistir a série, provavelmente você não vai pensar o que vai acontecer e vai acertar, porque é simplesmente bizarro, assim, o que acontece na série. A gente não vai dar grandes spoilers, porque eu acho legal aquela revelação, assim, quando você estiver assistindo, porque é muito diferente realmente. A gente vai assistindo o trailer, todas essas paradas, a gente nem imagina o que pode acontecer na série. Então eu acho que é uma história muito original, como o Luigi comentou, e vale muito a pena a sua assistida. Então, ou se você já assistiu, também acompanha o nosso podcast, que a gente fala um pouco mais aprofundado, com spoilers, e também um pouco sem spoiler. A próxima série a gente tem que falar que é uma recomendação, mas não tão uma recomendação assim, porque a gente vai ter que falar sobre a série Chambers, porque pra mim foi uma série recomendada por uma pessoa que quando eu assisti eu falei, caralho, eu tô ansioso pra segunda, e quando eu descobri a série estava cancelada, então eu fui de trouxa, mas eu gostei bastante desses momentos assim da primeira temporada, então eu altamente recomendo vocês assistirem. Talvez não seja aquela melhor série que existe assim, mas ela é muito divertida e curiosa. Ela conta a história da menina que ela sofreu um transplante de coração e ela começa a ter algumas assombrações muito estranhas dela, mais por conta do coração mesmo, bizarro. É bem interessante mesmo a premissa da série de que o coração tá afetando a vida dela, até porque é legal, né? Porque, tipo, já começa com uma coisa diferente, né? Um transplante de coração, que é mó bizarro. Infelizmente, essa é a primeira série da nossa lista e não vai ser a última também, que foi fatiada pela Netflix em prol de fazer mais um filme do Barraca do Beijo ou pra todos os garotos que já amei. Então, vai tomar no cu, Netflix, antes que eu esqueça. E é muito legal também ver essa relação da nossa protagonista junto com a família da menina que fez o transplante. Então a gente começa a meio que desvendar os mistérios, assim, do sobrenatural, do porquê aquele coração tá fudido. Então eu acho essa série muito interessante. Infelizmente a gente não vai ver a continuação dela, mas eu recomendo. Assista rapidinho ali, que eu acho que vale a pena. E mais uma vez a gente vai falar sobre outra série do Mike Flanagan e a gente promete que pelo menos por hoje, nesse vídeo aqui, é a última, que é A Maldição da Mansão Bly. E já dizendo pra mim, ela é a favorita aí dessa franquia, né, da Maldição da Residência. Já foi até anunciada que vai sair mais uma no ano que vem, inclusive a única que eu assisti mais de uma vez, né, eu me emocionei nas 3 vezes que eu assisti, porque, meu Deus, eu não mereci o que aconteceu. A Netflix odeia gente LGBT. Eu tenho que admitir que eu tava muito ansioso pra assistir essa série aqui, logo depois da Residência Rio, meus parâmetros de Mike Flanagan estavam no talo, então eu tava muito afim de assistir. E quando lançou eu tava assistindo um olho na aula online e o outro na série, porque eu não tava conseguindo me aguentar pra assistir o primeiro episódio. É realmente uma série muito foda dele, a gente vê que tem toda aquela construção do personagem. É uma história um pouco mais, vamos dizer, parada comparada à Residência Rio, que tem um pouco mais de terror em si, mas A Maldição da Mansão Bly é muito boa, então a gente altamente recomenda vocês assistirem. O moleque chorou, gente. E a gente tem que mencionar que também tem um filme baseado no livro, né, que é A Volta do Parafuso, sei lá, qualquer coisa assim, muito bizarro esse nome desse livro, mas que também, inclusive,
estreia o Finn Wolfhard. Não é tão bom quanto a série, até porque a série consegue mostrar que as crianças, por mais que elas são tenebrosas, elas não são os vilões, né? E não é aquela coisa padrão de filme de terror ou série de terror que as crianças são encapetadas. Tipo, eles estão sendo afetados pelo que tá acontecendo, mas não é culpa deles, e eles não são quem tá trazendo, né? Aí, diferentemente, quando você vê o filme, é, tipo, basicamente culpa das crianças, as coisas. Tipo, eles atraem o demônio, enfim, foda-se, né? O filme é uma bosta, assistam a série, amem o rei Mike Flanagan. E pra finalizar a lista de hoje, a gente tem que falar sobre a série Marianne, ou também Marianne aqui no Brasilzão, que tá lançada na Netflix lá. Infelizmente é outra série cancelada dessa porra aqui, só tem uma temporada, mas os episódios que eu assisti eu me surpreendi bastante, eu gostei bastante, cara, também do resultado. O que a gente deve mencionar quando a gente fala sobre séries da Netflix que foram fatiadas e canceladas é o com me dá um ódio, porque a Netflix deixa as pessoas que estão escrevendo fazer cliffhanger pra uma possível segunda temporada e depois eles vão lá e cancelam, que é exatamente o que acontece na nossa série aqui, a Marianne. Mas eu curti bastante quando eu tava assistindo, assim, eu acho ela é bem tenebrosa, e aliás também, obviamente, ela é francesa, né, que é uma coisa diferente. A gente tenta sempre fugir deste eixo aí dos Estados Unidos, né, então foi bem legal assistir a série, e ela até me surpreendeu bastante, porque eu achei que ia ser uma coisa genérica, é um pouquinho, não deixa de ser, mas é legal porque eles conseguem, né, deixar redondinha a série ali. Infelizmente eles fizeram um cliffhanger porque a Netflix deixou, e aí não vai mais ter a série, vai tomar no cu de novo, Netflix, eu te odeio. E como o Luigi também comentou, tem outras séries que tem cliffhanger por próxima temporada e não tem próxima temporada, como o próprio Ash vs Evil Dead, tem a Marianne, tem Chambers também, que a finalização dessa série da primeira temporada vai deixar você com uma pulguinha atrás da orelha e falar, caralho, o que aconteceu aqui? Mas a gente vai ter que ficar presumindo o que aconteceu, infelizmente. É uma série bem divertida pelo que eu tava assistindo, e usa bastante o terror mesmo, assim, dos jumpscares acontecendo, também bastante terror psicológico. Então, se você tiver à procura de uma série que não é tão convencional, as pessoas chegam a assistir, mas a gente recomenda essa aqui. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por verem o vídeo até aqui. Se você acha que faltou alguma série aqui, como, por exemplo, Elfos, que foi lançada recentemente aí, que é de terror. Tem outras séries aí que foram lançadas que a gente não assistiu, então a gente não decidiu trazer aqui, porque é a nossa opinião, uma das melhores, então não faz sentido a gente mandar uma aqui que a gente não assistiu. Então se você tiver alguma, manda aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda e na sexta. Lembrando, obviamente, do nosso Instagram do canal, que é o @SemMemoriaPodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira e também algumas notas e notícias sobre o mundo do terror. E vocês que gostam das nossas críticas, sigam a gente no Letterboxd, e também não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Twitter pessoal, porque se vocês gostarem das baboseiras e também quiserem fazer campanha com a gente para Netflix renovar essas séries e trazer de volta American Horror Story para o Léo poder terminar finalmente, sigam a gente lá e vamos trocar uma ideia e ser feliz. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Tchau, tchau.